Olá! Já estamos no terceiro episódio da nossa série sobre Oi? Quarto episódio. Quarto já? Ué, Ai, verdade, perdão. Olá! Já estamos agora no quarto episódio da nossa série sobre Hashgacha Pratit, a providência divina, em que a gente tenta aí trazer algumas histórias quando a gente consegue realmente ver a sincronicidade, ou o que a gente chama na Kabbalah de providência divina, Hashgacha Pratit. E a gente quer trazer histórias não apenas as minhas, como a gente vai fazer agora, mas também as vossas. Então aguarda até o final desse vídeo que a gente tem um convite, na verdade, para vocês também compartilharem através desse canal as histórias de vocês. Quem já assistiu a série, quem não assistiu, eu recomendo que assista, mas quem vem acompanhando a série deve lembrar daquela história quando eu fui parar no interior da Ucrânia, numa cidadezinha chamada Uman, pela primeira vez. Pois é, hoje eu gostaria de contar quando eu fui parar lá pela segunda vez. E tem uma grande diferença. Dessa vez eu planejei ir para Uman, junto de quem? Do meu pai. Meu pai, ele é filho de uma moça incrível chamada Beila, minha queridíssima avó Beila, que veio um pouquinho antes da Segunda Guerra. Ela veio de Belz, um shtetl, que é um pequeno vilarejo que ficava na Polônia e depois da guerra passou a fazer parte da Ucrânia. Meu pai queria conhecer esse vilarejo de Belz e eu queria voltar de qualquer jeito para Uman. Então eu falei pro meu pai, vamos aproveitar, vamos viajar junto. Eu vou com você até Belz. E meu pai topou vir comigo até Uman. Eu comentei já que esses episódios de Hashgacha Pratit acontecem o tempo todo, mas na minha vida em particular, quando eu vou numa viagem, quando eu estou muito entusiasmado com uma viagem, eu começo a perceber eles muito mais presentes. E esses começaram assim que eu decidi viajar. Meu pai veio aqui em casa e a gente conversando sobre a viagem, eu querendo ir para Uman, ele querendo ir para Belz, onde minha avó passou a infância dela. E a gente resolveu fazer essas viagens juntos. A gente acabou de falar sobre a infância da minha avó em Belz. A gente desce do meu prédio, começa a descer a rua e meu pai resolve entrar numa construção, num hotel, que ele queria perguntar uma coisa pro dono, que ele ficou curioso. A gente foi lá, nenhum de nós conhecia o dono, conhecemos o dono naquela hora. E o dono não só conhecia a minha avó, como foi amigo dela de longa data. E a gente ficou abismado, que a gente tinha acabado de decidir fazer uma viagem para conhecer como foi a infância da minha avó. Então acho que a Pratit tá aí se fazendo super notável. E a gente, óbvio, continuou preparando a viagem, várias coisas acontecendo nesse caminho, e aí fomos até Belz, onde viveu minha avó. Infelizmente a casa, a escola onde ela estudou, todas tinham sido bombardeadas na guerra. A gente pôde ver um pouco da pracinha, pôde ver que a vida lá não mudou muito do que a minha avó descreveu. Fomos para Cracóvia, vimos onde meu avô estudou. Bom, finalmente resolvemos ir para Uman. Depois de conhecer a curiosa vida judaica atual, boa parte da vida judaica na Polônia, a cultura judaica sobretudo, ela é mantida por não-judeus. A música judaica quem faz não são judeus. É um cenário muito, 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 muito curioso. Parece um lugar em que se fala muito sobre judeus e judaísmo, mas que há muito poucos judeus. Isso que a gente pôde vivenciar na Polônia. Mas finalmente resolvemos ir para Uman, que eu tanto queria. E dessa vez a gente não apenas estava indo para Uman, como a gente estava indo para Uman na época das grandes festas, em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, o começo do ano, é quando se faz a maior peregrinação do mundo, maior peregrinação judaica do mundo, fora de Israel.
Em Israel acontece uma enorme agora, em Lag BaOmer, no dia 33 da contagem do Omer. E a gente estava chegando em Uman e meu pai falou, bom, eu acho que além de querer ir para Uman, você vai querer rezar na sinagoga em Uman. Como é que a gente vai fazer? Eu falei, olha pai, tem várias sinagogas em Uman, especialmente nessa época do ano, mas é muito lotado, são dezenas de milhares de judeus querendo celebrar o Ano Novo em alguns poucos quarteirões. Daí meu pai falou, poxa, mas você não quer ir na sinagoga? Como é que você vai fazer? Eu falei, bom pai, de alguma maneira a gente vai conseguir um lugar. E meu pai falou, mas e quanto a Mahzor, que são os livros de reza? A gente precisa de ter um livro para acompanhar a reza. Eu falei, pai, se Deus quiser tudo vai se resolver. Bom, quando a gente chegou em Uman, milhares e milhares e milhares de pessoas, e a gente já chegou muito próximo ao Rosh Hashanah, ao começo do ano, foi quase inacreditável, porque não fomos nós que fomos atrás, mas sim vieram até nós. No que a gente pisou em Uman, a gente não chegou nem a dar uma volta nos quarteirões, veio um rapaz até a gente, olhou para mim e falou, Pinhas. Eu olhei para ele, eu vi que eu conhecia ele, mas eu não lembrava o nome dele. Ele falou, Pinhas, você esteve aqui há alguns anos, eu lembro de você. E aí eu lembrei bem dele. Na primeira vez que eu estive lá, ele era um jovenzinho, um moleque, inseguro, que ficava me pedindo conselhos, queria saber algumas coisas. Deviam ter passado uns 2 anos, talvez menos. Ele estava transformado. Parecia um homem. Tinha 18 anos e parecia um homem pronto para assumir responsabilidades. E ele falou, Pinhas, você tem onde rezar? E eu falei para ele, não, nem eu, nem meu pai. Ele falou, não se preocupa, que eu vou cuidar disso. Pinhas, você tem Mahzorim? Você tem livros de reza? Eu falei, não, nem eu, nem meu pai. Ele falou, não se preocupa, que eu vou cuidar disso. Me espera aqui. Menos de meia hora depois, o rapaz voltou com 2 livros de reza, 2 ingressos para a maior sinagoga de Uman, e lá a gente pôde passar um Rosh Hashanah inesquecível. Não apenas eu passei um Rosh Hashanah na companhia do meu querido pai, mas também a gente passou numa sinagoga com milhares e milhares e milhares de pessoas rezando fervorosamente e com a memória, né, com a experiência, com essas experiências de Hashgacha Pratit que acompanharam a gente desde que a gente saiu de São Paulo até o momento que a gente chegou em Uman e até o nosso retorno a São Paulo. Essa foi a nossa Hashgacha Pratit da semana, que teve ligada à segunda vez que eu fui para Uman. E conforme eu falei no início do vídeo, eu queria convidar vocês. A gente gostaria muito que nesse quadro a gente pudesse contar alguns episódios e que parece até mais transcendente do que a sincronicidade junguiana. Esses episódios de Hashgacha Pratit, que para os nossos olhos pode aparecer como uma coincidência maravilhosa, mas que a Kabbalah nos diz que é o próprio tecido da vida e que nós, às vezes, a gente percebe essas sincronicidades, a gente fica maravilhosa, mas que essas sincronicidades são a própria maneira como a vida funciona. Que existe sim essa sintonia de significados na vida e uma sintonia muito mais profunda do que supõe a nossa vã filosofia, do que percebe a nossa mera compreensão. Então, se você tiver histórias na sua vida em que você percebeu a providência divina, a Hashgacha Pratit atuando, e se você acha que essas histórias podem ser úteis, podem alegrar, podem fazer bem a outras pessoas, compartilha com a gente. Se você não quiser escrever aqui, já que está
publicado o texto, né, no YouTube e você quiser escrever um direct para mim, escreve no Instagram, Cabala com Pinhas, me adiciona lá e escreve um direct contando a tua ou as tuas histórias de Ashgaha Pratit, já com o intuito que a gente possa fazer um videozinho publicando aqui. Desde já a gente deixa um muito obrigado. Agradecemos também a você que acompanhou esse vídeo até o final. Acompanhe os outros vídeos do canal, se inscreve, clica na campainha para ser notificado, dá sua força dando um like e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá, Shalom!